Olá, esteticista e massoterapeuta! Eu sou a Daniela e nessa série de 4 aulas da Jornada da Estética Corporal, eu estou te mostrando os primeiros passos para você fidelizar clientes, reduzindo até 2 quilos no primeiro atendimento. E nessa segunda aula da jornada, eu vou explicar para você como seus clientes podem ter resultados progressivos, ou seja, aqueles em que ela continua perdendo medidas mesmo depois da sessão, para que você não seja aquela profissional que entrega o efeito Cinderela, que deixa a cliente satisfeita só nos primeiros minutos, horas, mas depois é como se ela não tivesse feito nada. Voltar à estaca zero prejudica o seu trabalho, prejudica a forma como você é vista enquanto profissional que atua com redução de medidas e o pior, não diferencia você de outras pessoas que atuam em redução de medidas, porque muitas entregam resultado só imediato. E nessa aula também vou te mostrar como você pode atuar em clientes portadoras de lipedema, com segurança, efetividade, sem depender de equipamentos caros, construindo uma clientela fiel e apaixonada e também entendendo o que você não pode fazer em clientes com lipedema que podem prejudicar os resultados. E como eu sei que para você pode ser difícil acreditar em tudo isso que eu tô te falando, até porque a internet está cheia de promessas milagrosas, eu quero que você veja um pouquinho dos meus resultados e também de resultados progressivos dos meus alunos. Porque eu também duvidaria se eu não visse isso acontecendo todos os dias, dentro do meu consultório e também recebendo fotos dos resultados dos alunos que aplicam a estratégia que eu vou te explicar hoje. Resultados incríveis com tratamentos estéticos, né? Não é difícil a gente duvidar da nossa capacidade, pensar, nossa, será que um dia eu conseguiria entregar um resultado desse sem depender de equipamento? Ou então associando tudo que eu já tenho com uma estratégia boa que foca em tratamento manual, porque eu vou trabalhar o organismo da minha cliente e aprofundar o meu conhecimento técnico? Pois é, todo esse contexto que faz parte de um resultado imediato e progressivo. Aliás, eu preciso falar para você que se você pensa sempre que você vai precisar sempre aprender mais técnicas, mais formas de fazer massagem e que é só isso que você precisa para ser uma boa profissional, eu sinto muito, mas você provavelmente não vai se destacar nunca com essa mentalidade. Isso porque quando você trabalha com o corpo humano, você precisa conhecer profundamente toda a fisiologia, que é exatamente o que eu estou te explicando nessa jornada. Quando eu trabalhava com drenagem convencional, trabalhava com massagem modeladora e equipamentos tanto mais profundos quanto também enzimas, eu acreditava que isso era o que iria me entregar um resultado e não sabia enxergar por que os meus resultados não mudavam. Porém, quando eu comecei a me aprofundar no conceito de inflamação, limpeza do organismo, tudo que eu venho te explicando de maneira profunda, para que você realmente aprenda e se diferencie das pessoas que pensam sempre igual, para que você, a partir disso, tenha uma boa base para entregar resultados diferenciados, aí sim, foi exatamente esse pensamento e conhecimento que me fez mudar, crescer profissionalmente e ajudar pessoas como você. Ah, porque eu quero ver massagem, técnica, isso não diferencia ninguém. Técnica, qualquer pessoa pode aprender. Eu considero o meu tempo e o seu tempo precioso, então é por isso que eu tô te ensinando o que realmente vai fazer a diferença nos seus resultados. E se você ainda tinha alguma dúvida sobre isso, com todos os resultados que eu acabei de te mostrar, agora você pode ter certeza. É o que eu tô te ensinando aqui que vai mudar seus resultados. E antes de avançar para o conteúdo da segunda aula, eu preciso mencionar que a nossa primeira aula também foi muito rica em conteúdo. Porque aqui nessa aula eu vou te ensinar o segundo passo que você precisa saber para conseguir efetivamente entregar resultado progressivo, trabalhar em lipedema, não depender de equipamento. Porém, foi lá na primeira aula que eu te ensinei a ciência, todo o conceito por trás de reduzir até 2 quilos do peso da cliente na primeira sessão. Eu te expliquei também todos os benefícios, tanto para você como
como profissional, como também para sua cliente, de você atuar com estratégias que limpam o organismo e focam em entregar resultados que muitas vezes surpreendem as clientes, focando em desinflamação, detoxificação e nutrição, ou seja, entregando também muita saúde. Também te expliquei sobre os graus e tipos de lipedema e certamente uma das melhores partes, que eu mostrei para você como você pode aumentar o seu faturamento, se tornar uma pessoa valorizada e o melhor de tudo, eu te mostrei o quanto você pode faturar com essa estratégia e como trabalhar corretamente dentro da estética com redução de medidas por si só já aumenta o seu faturamento e o seu lucro. E também quero aproveitar esse momento para agradecer todos os comentários, todas as mensagens da comunidade aberta. Eu fico muito feliz com cada mensagem, comentário, dúvidas que vocês mandam lá dentro. São dezenas de esteticistas, massoterapeutas, profissionais de estética que fazem parte dessa comunidade do grupo do WhatsApp. E saiba que cada mensagem é lida com muita expectativa, amor e carinho por mim e pela minha equipe. E para quem ainda não faz parte do grupo aberto do WhatsApp, eu quero te dizer que lá é um grupo em que você pode compartilhar a sua opinião sobre a aula, conhecer outras pessoas que estão na mesma caminhada que você. E é um grupo importante porque é lá que você vai compartilhar os resumos das primeiras 3 aulas para que no final do evento você concorra ao presente, que são as 4 argilas da Bioam, que será sorteada no dia da live Tira Dúvidas. E também, estar dentro de uma comunidade nos faz lembrar sempre que quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Então é isso, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Como eu já comecei a falar para você, nessa segunda aula, você vai aprender o segundo passo importante para que você possa fidelizar as suas clientes a partir do momento em que você reduz até 2 quilos no primeiro atendimento. Você lembra que lá na aula passada, a aula 1, eu te mostrei fotos de resultados meus e dos meus alunos em que reduzimos 1,6 kg, 2,3 kg, 4 kg do peso da cliente na sessão? Pois é, agora eu preciso te dizer que esses resultados são progressivos. Não é aquele efeito em que a cliente tem aquele resultado só na sessão. A cada sessão, conforme o tempo vai passando, o resultado só melhora. Quando a cliente chega em casa, ela continua perdendo. Escuta esse áudio que uma cliente minha me enviou recentemente. Eu realizei o atendimento dela em um dia, no final da tarde. E no dia seguinte, ela me mandou essa mensagem que você vai ouvir agora. E bom dia, tudo bem, sua linda? Você nem sabe, ao chegar em casa, eu devo ter feito uns 4 litros de xixi. Aí que tinha que ter pesado e medido, viu? Foi muito bom mesmo. Eu acho que, eu não sei o que aconteceu, enquanto eu permaneci deitada, não veio, né? Mas depois que eu levantei, eu cheguei em casa muito apurada. E aí foi um seguida do outro. Fantástico, adorei. Me fala se isso não deixa qualquer profissional muito feliz. E isso é muito comum quando você utiliza essa estratégia de desinflamar e nutrir o organismo a partir do conceito ortomolecular, que eu já comecei a te explicar e vou continuar te explicando hoje. Esse tipo de mensagem é muito comum e as minhas alunas sempre me mostram resultados assim. Por exemplo, a Natália, uma aluna minha de Araçatuba, no interior de São Paulo, que me marcou no Instagram, primeiro para mostrar que a cliente dela tinha reduzido 800 gramas na primeira sessão. Pouco tempo depois, ela me marcou nesse outro story para mostrar a foto que a própria cliente enviou para ela quando chegou em casa e se pesou, reduzindo mais 700 gramas. Ou seja, no total, a cliente perdeu 1,5 kg com o que eu já te expliquei, que é o método que eu criei, o método Dreno Detox ortomolecular. Todo o meu esforço foi para conseguir gerenciar a inflamação crônica dos clientes. E a inflamação crônica, muitas vezes, também pode ser chamada de inflamação subclínica. Então, pode ser que você veja alguma dessas duas formas quando você estiver lendo, estudando sobre o tema. Mas enfim, o meu objetivo sempre foi conseguir gerenciar a inflamação crônica dos clientes, que eu também te expliquei o que é lá na primeira aula. E pessoas com grande acúmulo de gordura, principalmente nessa região do abdômen, justamente aquela gordura que deixa o abdômen mais durinho, dilatado, e é exatamente esse tipo de gordura que fica entre os órgãos, chamada de visceral, que tem uma alta correlação com a inflamação crônica do organismo. E olha só que curioso, também é uma das mais difíceis da gente conseguir trabalhar em cabine, não é mesmo? E tem muitos artigos que comprovam essa correlação entre inflamação crônica e o acúmulo da gordura visceral. Dá uma olhada nesse artigo em que menciona que os adipócitos, que são as células de gordura, secretam várias citocinas e proteínas
que elevam a produção e circulação de fatores relacionados com a inflamação. E uma das possibilidades dessa correlação entre gordura e inflamação crônica é que os próprios adipócitos, ou seja, as células de gordura, aumentam os marcadores inflamatórios. Então, eles mesmos têm a capacidade de produzir esse marcador que faz com que o tecido fique ainda mais inflamado. Ou seja, é uma via de mão dupla. Quando você tem um acúmulo de gordura, você aumenta a inflamação e a própria inflamação crônica, que eu te expliquei na aula 1, também favorece o ganho de peso. Quanto mais a cliente ganha gordura, mais ela inflama, e quanto mais ela inflama por todos os outros motivos que eu te mostrei na aula 1, mais ela continua ganhando gordura. E é importante que você saiba que não só aquelas clientes que têm obesidade, sobrepeso, que você vê que ela tem gordura no corpo todo, mas também as clientes que a gente chama de falsa magra, que tem um acúmulo de gordura menor em toda a região do corpo, mas ainda assim tem gordura na região abdominal, pode ter a gordura visceral, que consequentemente, mesmo ela sendo magra, vai favorecer a inflamação crônica do organismo. Então é por isso que você tem uma cliente super magrinha, mas mesmo assim você nunca consegue ajudar ela a reduzir medidas, nem peso e nem medidas abdominais, porque você não está trabalhando a desinflamação e nutrição do corpo dela. Essa imagem é muito legal, porque ela mostra uma pessoa com grande acúmulo de gordura visceral, onde também observamos logo abaixo da pele, antes de começar o músculo, bastante gordura ao redor de todo o corpo, que é a gordura subcutânea, e numa pessoa magra, onde relativamente nós temos menos gordura acumulada ao redor do corpo, a gordura visceral também se faz presente. E tudo isso não só complementa o que eu já te expliquei na aula 1, em que eu te expliquei por que organismos inflamados não têm resultados efetivos em redução de medidas, mas também responde duas dúvidas comuns. A primeira, será que existe um limite de peso que pode ser perdido de forma progressiva? E a segunda, até quanto tempo vão durar esses resultados progressivos? E a resposta é muito simples. Conforme você vai trabalhando corretamente com a redução da inflamação do corpo e ao mesmo tempo entregando nutrientes, que eu sempre falo, remove toxina, entrega nutrientes. Então, quanto mais nós fazemos isso, mais favorecemos o estímulo do metabolismo do nosso cliente. E isso a cada sessão. Por exemplo, essa cliente aqui da minha aluna Érica Cruz reduziu em 41 dias 5,4 quilos do peso dela. Olha só como ela mudou realmente a quantidade de gordura corporal. E ao continuar o tratamento, foram menos 6,3 quilos em 84 dias. Em menos de 3 meses, a cliente perdeu mais de 6 quilos. E o que é interessante? Se você tem outras estratégias, por exemplo, eu já tenho ultrassom, eu já tenho enzima, já trabalho com outras formas de reduzir medidas, você pode associar ao seu tratamento. Você não precisa aprender a trabalhar com a desinflamação e começar a fazer só isso. Você pode associar e isso tende a dar mais resultado do que quando você trabalha com ultrassom ou só enzima. Você limpando o organismo melhora o metabolismo e, consequentemente, a resposta de qualquer outra coisa que você aplicar para potencializar os resultados. Nesse caso aqui, por exemplo, a minha aluna Érica aplicou 3 sessões de MDO e 2 sessões de ultrassom no abdômen. E você que já trabalha com ultrassom sabe muito bem que, por vezes, mesmo aplicando 5 sessões apenas de ultrassom, a sua cliente não vai perder mais de 6 quilos em 84 dias. E tem esse outro caso da minha aluna Maria Ribeiro, em que nós podemos avaliar que as clientes comprometidas, que fazem pelo menos uma sessão por semana, chegam a perder mais de 6 quilos, como essa cliente que perdeu 7 quilos fazendo sessões semanais. Mas o melhor de tudo isso, apesar de ser uma estratégia simples, efetiva, que entrega resultado imediato e progressivo, é que nós devolvemos a autoestima para as nossas clientes. Aquela cliente da Érica, por exemplo, na primeira sessão, ela chegou em casa, colocou um vestido que ela não usava mais há muito tempo. E ela fez questão de mandar mensagem para a Érica, e a Érica me contou isso agradecendo e dizendo que o que ela aprendeu para conseguir entregar resultados assim para as clientes foi um divisor de águas na vida profissional dela. E falando agora um pouco sobre o atendimento em cabine em si, eu já te falei na primeira aula e vou reforçar agora. Nós trabalhamos com o conceito ortomolecular, tanto em cabine como também o que você instrui a sua cliente a fazer todos os dias na casa dela. E o objetivo com isso é devolver vitaminas, nutrientes, remover excesso de toxinas e diminuir a exposição à inflamação crônica. E aqui tem uma chave muito importante que você precisa ter em mente.
O corpo precisa de nutrientes, só que cada pessoa tem uma necessidade. Não é todo mundo que está exposto aos mesmos agentes exógenos, não é todo mundo que tem o mesmo nível de inflamação, os mesmos hábitos. Por isso que é muito importante você aprender a gerenciar o organismo da sua cliente de acordo com a necessidade dela, fazendo o que a gente chama muito de personalização. Existem estratégias muito conhecidas, né, por nós da área da estética, massoterapia, que diz que quando você vai trabalhar com manta térmica e massagem, você vai ter um resultado bacana de redução de medidas. Mas a verdade é que se você faz a mesma coisa em todo mundo, a sua cliente pode até perder alguma coisa na sessão. Porém, isso não é nem impactante e nem progressivo. Fazer mais do mesmo não vai te diferenciar, não vai te destacar, não vai permitir que você cobre mais por isso e não vai tornar você uma profissional diferenciada. Então, entenda de uma vez por todas, manta térmica, massagem convencional são excelentes, mas não é a forma que todo mundo faz que vai fazer você ser uma profissional diferenciada. E tudo isso que eu tô te falando, de nutrir o organismo de acordo com o que a cliente realmente precisa, faz parte do conceito ortomolecular, onde nós trabalhamos com a sinergia dos produtos que são utilizados tanto em cabine como no home care, e também focamos na desinflamação e detoxificação, promovendo um resultado rápido, efetivo, visível e a longo prazo. E eu tenho muito mais exemplos para te dar de resultados progressivos, como esse de uma das minhas clientes que reduziu 4 quilos em 3 meses. Olha só a diferença do acúmulo de gordura, tanto na região das costas, abdominal e também nas pernas dela. Tem essa outra cliente da minha aluna Celita, em que foram menos 4 quilos em apenas 5 sessões. Esse resultado da minha aluna Lidiane, em que foram quase 5 quilos em 5 sessões. E eu poderia ficar aqui, ó, te mostrando muitos outros. Mas aí você pode se perguntar, e clientes com obesidade? Será que eu consigo também entregar um resultado imediato progressivo? Será que tem resultado? Você viu agora há pouco a cliente da Maria, que tinha já um caso de obesidade e ela reduziu 7 quilos fazendo sessões semanais. Agora tem também esse caso da Érica, em que na primeira sessão a cliente dela perdeu 1,8 kg. E aí, ao longo de 35 dias apenas, ela perdeu quase 4 quilos. Foram menos 3,6 quilos que essa cliente da Érica com obesidade conseguiu reduzir. E a cliente com lipedema? Será que eu também consigo reduzir medidas dela, entregar resultado progressivo para ela? Vamos ver então? Na primeira aula você já viu os tipos e graus de lipedema. Se não assistiu ela ainda, volta lá para ver. E agora, para dar continuidade, olha comigo de perto como é a gordura do lipedema comparado ao tecido de gordura normal. Note o quanto um tecido de gordura normal é bem homogêneo e o lipedema com bastante nódulos de gordura e também fibrose. Agora, olha essa outra imagem. Essa imagem é de um cirurgião após remover gordura de uma paciente com lipedema. É por isso que a gente sente nódulos quando passa a mão no membro da cliente que possivelmente tem lipedema durante a avaliação. É por isso que ela sente dor. É por isso também que ela sente sensação de peso. Ela não consegue ter uma boa circulação. Falta uma boa drenagem linfática, falta oxigênio. Os vasos sanguíneos se rompem muito facilmente, fazendo com que a cliente sempre tenha roxos nas pernas. Tudo isso é devido à característica do lipedema. É uma gordura diferente. Então você tem que tratar de forma diferente. E é desafiador você atender uma cliente que tem lipedema trabalhando com estratégia convencional. Drenagem linfática convencional, ultrassom e qualquer outro equipamento que você queira usar são estratégias que mesmo em cliente com baixo grau do lipedema não terão resultados efetivos como você poderia ter se trabalhasse desinflamando de verdade esse organismo, reduzindo toxinas e devolvendo para o tecido tudo o que ele realmente precisa. Como, por exemplo, trabalhando a estrutura da pele, que fica bastante debilitada, com ativos como DMAI e silício, por exemplo. Então você tem que ter uma visão estratégica. Apenas aplicar o que todo mundo faz não vai surtir efeito. O profissional tem que ter um olhar sistêmico. E olha, tem muita gente te ensinando, falando sobre lipedema, mas não te explica algo muito importante. Tem gente que fala até errado, falando que a região do lipedema é uma região inflamada. E a verdade é que o corpo todo dessa pessoa é inflamado. Não existe nada que fale que é só aquela região do corpo da pessoa que está inflamada. Muito pelo contrário.
quando a pessoa vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, ela descobre que tem lipedema com um cirurgião e que o caso dela é cirúrgico. O que ela tem que fazer? Um programa de desinflamação para daí ela fazer uma cirurgia no lipedema. Sabe por quê? Porque você já cansou de ouvir aqui sobre a inflamação crônica, que é de maneira gradativa, ao longo do tempo, essa pessoa vai ter, então, lesões no corpo dela causadas por diversos tipos de estímulos externos e até internos, que eu te expliquei na primeira aula. E aí, o que acontece? Essa pessoa que tem o lipedema, que já tem a tendência genética, mas está recebendo todos esses estímulos para que o organismo dela tenha essa inflamação crônica, se ela vai fazer uma cirurgia, o corpo dela vai precisar passar por um processo de minimizar a inflamação. Então, ela vai reduzir açúcar, ela vai reduzir álcool, né? Obviamente, estresse, tudo que ela puder fazer para diminuir a inflamação dentro de 30 dias antes da cirurgia é muito importante, porque pensa comigo, uma pessoa que tem inflamação crônica vai ser submetida a uma cirurgia que vai causar uma inflamação aguda, porque um corte que eu te mostrei, enfim, várias coisas durante o processo cirúrgico podem promover essa inflamação aguda, associada à inflamação crônica, podem piorar a condição do lipedema. Só que tem muita gente que não sabe disso e aí quer trabalhar com estética fazendo força, massagem, endermo, coisas erradas, porque você não pode piorar uma condição que já está inflamada. E repito, não é só um membro, é o corpo todo. Por isso, quando você desinflama a cliente corretamente, ela responde bem ao tratamento. E voltando para o exemplo do cirurgião, mesmo depois que a pessoa faz a cirurgia, ela fica também por 30 dias evitando tudo que possa inflamar o organismo dela. Então, esse gerenciamento da inflamação é importante em diversas condições do lipedema, inclusive a profissional que vai atender com estratégia manual. E como você viu lá nas imagens que eu já te mostrei, a pessoa que tem lipedema tem fibrose, gordura associada a nódulos ou vesículas, né? E, consequentemente, maior comprometimento do sistema circulatório, sistema linfático. Então, falta sangue rico em oxigênio, que também entrega nutrientes. Sobra líquido retido no membro, que faz com que a pessoa sempre precise de alguma estratégia para diminuir o edema. E não é à toa que um dos indicativos clássicos da pessoa que tem lipedema é a dor ao toque. E sabe o que acontece? Poucas profissionais sabem avaliar e tratar corretamente a cliente que tem lipedema. Tratam como caso de celulite, caso de obesidade, mas são coisas diferentes. Quem tem lipedema pode ter obesidade e pode ter celulite, mas o lipedema não pode ser tratado como um caso de obesidade ou celulite comum. Quanto mais o tempo passa e menos essa cliente recebe um tratamento correto, se expõe a erros de profissionais que não entendem sobre o assunto e também profissionais que nem sabem instruí-la para o dia a dia ter mais qualidade de vida, ela fica por muito mais tempo na vida dela com menos qualidade de vida, menos bem-estar, mais dor e vergonha do próprio corpo. E a profissional que muda esse ciclo na vida da cliente é reconhecida, é valorizada, é recomendada para outras pessoas, cobra mais pela sessão, porque simplesmente agrega um valor muito grande na vida dessas pessoas. Lembra que lá na primeira aula eu te mostrei que exatamente isso aconteceu com a minha aluna Isabela, que tinha dificuldades como massoterapeuta de entregar resultado efetivo para as clientes dela, e depois que ela começou a atender uma cliente, ela percebeu que outras tinham. Ela mora numa cidade pequena, uma começou a indicar para outra o tratamento da Isa, e ela conseguiu perceber significativamente o quanto os resultados dela de quantidade de clientes aumentaram. E um dos resultados dela é exatamente esse daqui, em que apenas 2 sessões foram suficientes para mudar o aspecto da pele da cliente, aplicando tudo isso que eu tô falando aqui para você. E além desse caso da Isa, também vou te mostrar o caso da Érica. A Érica estava contando para mim em uma live que uma cliente dela saiu da consulta com o vascular que acompanhava o lipedema dela e ficou impressionado com o que viu. Érica, bom dia, tudo bem? Graças a Deus eu tô ótima. Eu tô saindo do vascular, passei com ele, né, para acompanhamento, e eu fiquei muito feliz e queria dividir com você. Eu acho que é legal você saber, né, a opinião de um médico e o que ele me disse. Ele ficou impressionado com a modificação positiva, a melhoria e o quanto as minhas pernas estão muito bem. Quando eu tive com ele, pouco antes de chegar até você, eu estava muito inflamada, mas era muito inflamada mesmo.
Hoje, quando ele me examinou, ele falou, cadê seu culote? Você fez uma cirurgia? Porque eu quase não tenho mais culote, né? Ok, que tem alimentação, tem os treinos, eu acho que o conjunto tá muito legal. E aí ele falou pra mim que, assim, os joelhos, realmente, ele entende que seria uma lipoaspiração, mas hoje, vendo o resultado que eu tô levando pra ele, ele já não indica a lipoaspiração. Olha na foto, realmente reduziu o inchaço, a aparência de gorduras na perna que ficava ali acumulada, e a cliente ela tem hoje muito mais qualidade de vida e se sente melhor com o próprio corpo. Também te mostrei esse caso da Viviane, que já trabalhava com drenagem, massagem modeladora, quase não tinha clientes, inclusive usava produtos ortomoleculares, mas ela menciona que nunca teve resultados utilizando esses produtos porque ela não sabia utilizá-los, e depois de 24 dias devolveu a autoestima da cliente dela, que estava se sentindo muito melhor com o próprio corpo e se sentiu segura para voltar a usar shorts, voltar a usar blusinhas no verão, porque melhorou o aspecto do lipedema dessa cliente. Agora, um outro ponto que você precisa entender é que mesmo você não atendendo todos os dias essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento de perto de você. O que você recomenda para ela fazer no dia a dia importa muito. Você não pode dar tchau para sua cliente quando ela sai do consultório e esperar ela só daqui 7 dias sem instruir, sem saber o que ela está fazendo certo ou errado, sem falar nada. Isso é um tratamento superficial, é um atendimento superficial. E você, se quer se tornar essa profissional diferenciada, que cobra mais, entrega mais autoestima e é valorizada, você precisa ir além. Por isso, suplementos, chás, né, que são os fitoterápicos, favorecem muito o processo da redução de medidas e também de lipedema das clientes. Independente também se a cliente é magra, tem gordura só no abdômen, se ela tem gordura num grau de obesidade grau 1, 2 ou até o sobrepeso. Em todos os tipos de pessoa, você tem que fazer uma boa recomendação de suplementos, nutracêuticos e gerenciamento da inflamação crônica em casa. Mas é claro que você tem que saber as indicações, contraindicações, possíveis interações de chás ou até de suplementos com outros medicamentos que a sua cliente já consuma, então você tem que se aprofundar no assunto. E sobre isso que eu falei para você, quanto a produtos ortomoleculares, produtos de qualidade para você atender, eu vou te explicar melhor na aula 3. Lá eu vou te falar por que você às vezes escolhe o produto errado, que mais prejudica do que dá resultado para sua cliente na sessão. Porque nem tudo se resume à suplementação e gerenciamento fora da cabine. O que você faz aqui dentro é um dos passos mais importantes para o sucesso do resultado progressivo. E saiba que se você ainda não trabalha com o conceito ortomolecular, você tem a grande chance de entregar algo diferente para sua cliente. Você vai ter uma novidade, você vai ter uma forma diferente de apresentar para ela o seu trabalho. E isso vai te diferenciar da concorrência, porque por mais que não seja um termo tão desconhecido, tem muita gente que tenta usar, não sabe, e aí quando não sabe, acaba não tendo um grande destaque. Se você começar a aplicar essa estratégia ortomolecular, você vai conseguir se diferenciar na sua cidade, na sua região com os seus resultados, e vai ser então o destaque justamente por isso. E lembre-se, quem chega primeiro bebe água limpa. E também nós mencionamos um pouquinho na primeira aula sobre a hiperpersonalização, que é uma tendência do mercado global. 99% das vezes que a cliente chega para você pedindo drenagem, massagem modeladora, enzima, criolipólise, na verdade o que ela quer é algo que ela ouviu falar em algum momento, que é bom para reduzir as medidas de quem realmente tem interesse em buscar um tratamento estético. Mas ela não sabe exatamente o que cada uma dessas coisas faz no organismo dela. E se você apresenta uma estratégia diferenciada, que dá muito mais resultado do que já é convencional e que ela acha que vai ser bom para ela, você mostra para a cliente que entende do assunto, é diferenciada porque faz coisas diferentes e por isso também pode cobrar mais. Mostrar para ela na primeira sessão que de forma imediata e progressiva ela pode ter muito mais resultados, te diferencia e te faz fidelizar essa cliente desde o primeiro atendimento. As clientes adoram novidades, principalmente quando estamos falando de temas relacionados à estética. E eu já falei, você não precisa abandonar nada do que você já tiver de estratégia de redução de medidas. Nesse caso, você vai complementar a sua forma de atendimento, desde a avaliação, a sessão e o pós-atendimento.
Então, na avaliação, você vai fazer todo o histórico, puxar coisas e tirar informações que a sua cliente nunca te falou. Depois, você vai traçar um plano de tratamento efetivo em cabine e após a sessão e vai passar o pós para ela fazer direitinho. Aí você entrega um resultado impactante no primeiro atendimento e a cliente nunca mais vai ter motivo para procurar outra pessoa, porque ela sabe que com você ela está recebendo um tratamento diferenciado, personalizado e resultados que ela nunca teve com nenhuma outra profissional. E essa é a chave do segundo passo para você fidelizar as suas clientes no primeiro atendimento, para se destacar da concorrência, que são resultados que eu tive e minhas alunas também têm. Como vem acontecendo com as minhas alunas, e eu te mostrei algumas já durante toda essa jornada até aqui. Mas e aquelas clientes que não se comprometem? Você passa as instruções, mas ela não segue tudo que você pede. Será que eu vou conseguir entregar resultado para elas mesmo assim? Primeiro que nós já falamos lá na primeira aula, que nós somos profissionais éticas. Não existe milagre. A cliente tem sim que se comprometer e isso ajuda demais no tratamento. E é claro que o resultado, principalmente progressivo, vai ser sempre melhor em clientes comprometidas. Mas olha essa minha cliente que tinha gordura visceral, obesidade grau 1, diabetes. Ela viaja muito ao trabalho, não consegue se alimentar bem e declaradamente não faz atividade física. Ainda assim, reduziu muito o acúmulo da gordura abdominal e perdeu mais de 4 quilos entre essas fotos. Por ser diabética, é um metabolismo bem mais lento, porém, ela nunca teve esse resultado. Inclusive, ela tem roxos, manchas nas pernas por causa de massagem modeladora que ela já foi buscar em outros lugares e nunca mais saíram os roxos e ela não tinha os resultados que ela tem hoje, obviamente. E ela vem todas as semanas, faz questão de continuar o tratamento sempre que possível. E olha só o que a minha aluna Érica fala exatamente sobre essas clientes que não têm uma boa alimentação, mas mesmo assim ela consegue ter bons resultados. E olá a todos, né, quem vai estar assistindo. Eu me chamo Érica, sou esteticista, atendo no centro de Barueri e eu atuo com alguns procedimentos faciais e a maioria são corporais. E depois que eu fiz o curso do Dreno Detox ortomolecular, eu tive a visão, o discernimento de entender, através da Dani, que um corpo inflamado a gente não consegue ter um resultado eficiente estético. E assim, antes eu já fazia aplicação de enzima, trabalhava com criolipólise, e muitas vezes eu não tinha um bom resultado. Por quê? Porque eu não entendia que esse corpo do meu paciente ele estava inflamado. E às vezes ele está inflamado num grau muito excessivo. E assim, e com o Dreno Detox, às vezes o nosso paciente ele não vai conseguir fazer uma atividade física com tanta frequência, mas ainda assim o Dreno Detox ele consegue auxiliar a gente para a gente ter um bom resultado. E é por tudo isso que eu estou te explicando que as clientes voltam. Elas querem continuar o tratamento porque elas se motivaram desde o primeiro atendimento e estão vendo resultados progressivos, mudando hábitos na casa delas. E olha só, observe que até agora eu não falei para você que você tem que comprar 3 equipamentos, 2 equipamentos, tem que ter pelo menos um equipamento para entregar esses resultados, porque de fato não precisa. Você até pode associar algumas estratégias como ultrassom, manta, endermo, você pode associar outras estratégias, mas tem coisas que até prejudicam, como por exemplo a manta, o endermo, no momento errado, ou que não surtem efeito nenhum, porque o corpo da cliente está muito inflamado. Então, é necessário que, ainda que você queira, não são equipamentos caríssimos que vão entregar os resultados que você está tentando. E se você já é uma profissional que trabalha com as suas mãos prioritariamente e quer melhorar os resultados que você já entrega, você sabe que é verdade. Só com as nossas mãos a gente entrega muito, mas sempre tem como ser melhor. E falando em investimento em equipamentos, custos, em média, por sessão dessa estratégia que eu tenho falado para você, os produtos ortomoleculares têm aí um custo entre R$35 até R$40 por sessão. Mas se você for minha aluna do método futuramente, tem uma condição exclusiva para comprar com essas empresas parceiras que focam no conceito ortomolecular, que eu tenho parceria para os meus alunos. Eu te falei que o valor sugerido para você cobrar é de R$247, lembra? E tem quem cobre mais, tem quem cobre menos. E independente, é muito lucrativo você trabalhar com uma estratégia assim.
Se você, por exemplo, tem um investimento de R$40 por sessão utilizando os produtos e você cobra R$207, faz parte do seu lucro. Tem sim outros custos, como aluguel, touca, luva, lençol para maca, mas esses custos eles ficam ali em torno de R$10 por sessão geralmente. E como isso é muito variável, eu também ensino os alunos a colocarem tudo isso em linha por linha, entender os seus custos para fechar o valor do seu atendimento. E eu faço isso porque eu já errei muito sem saber precificar. E eu não quero que ninguém que realmente confia no meu trabalho e quer aprender uma estratégia diferente passe por isso. Tem alunas que cobram R$300, mesmo em cidades pequenas, como é o caso da Cidilene, ou ainda a Zenadia, que cobra entre R$180 a R$200, e também tem a Carol, que mora em Osório, uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, e cobra R$130 por sessão, mas ainda assim ela tem lucro. Olha só, vamos imaginar que a Carol, que tem R$130 como valor da sessão dela de redução de medidas imediatas, progressivas e não usa equipamento nenhum, cobre os R$130 e ela tenha R$50 de custos para fazer cada sessão do atendimento. Então, ela tem R$90 de lucro livre a cada vez que ela atende. Desses R$90 livres, se ela atender 3 clientes por dia, numa semana em que ela atende 6 dias, ela tem um faturamento de R$270 por dia, vezes 6 dias, são R$1.620 que ela fatura por semana, aplicando essa estratégia, cobrando R$130. Dentro de 4 semanas, livre, o lucro dela vai ser de R$6.480. Então, tem como você ter um excelente faturamento, trabalhando mesmo sem equipamentos, que é justamente o caso dela, aumentando os seus lucros, entregando mais resultados e também se tornando uma profissional valorizada e reconhecida. Olha só, a própria Carol fala isso. Os meus maiores desafios eram entregar resultado, bons resultados, né? Não só entregar resultados, sem equipamento, né? Que é difícil, porque assim, a estética, ela te cobra, né? Em relação à satisfação do seu trabalho. Muito realizada, bastante, porque eu consigo cobrar bem mais do que eu cobrava antes, que a gente sempre tem medo, o pessoal da estética, acredito eu, principalmente quando nós os equipamentos, tem medo de cobrar, né? Eu já perdi, eu tive essa dificuldade, né? Eu já tô perdendo bastante esse medo, assim. E assim, não tenho mais medo de cobrar, me sinto segura. E assim, as últimas pessoas que eu atendi, mesmo atendimentos aleatórios, quando não era plano de tratamento, voltaram, né? Pagando pessoas que eu já tinha atendido quando eu fazia uma massagem mais convencional, e eu cobro muito mais do que eu cobrava, e elas voltam. Eu nunca mais fiquei sem clientes. Eu consigo vender sem fazer tanta propaganda, porque assim, ó, é mais a propaganda boca a boca. Ah, vai a irmã e fala pro prima, pra família. Então, assim, ó, os meus clientes foi mais pelas pessoas que foram, gostaram e me indicaram, do que pelo próprio Instagram ali, que é uma coisa que eu ainda tenho uma certa dificuldade. Mas assim, se tu indica um serviço que é um pouco mais carinho, e as pessoas vão fazer porque ele é muito bom, né? Então, eu tô bem satisfeita. E é assim, entregando mais resultados que você vai conseguir cobrar mais, entregar mais resultados a ponto de fazer com que você seja mais reconhecida e valorizada e começar a realizar sonhos profissionais e pessoais. Falando nisso, talvez você tenha visto em algum momento um vídeo do meu aluno Adriel, que começou a trabalhar na casa da mãe dele, atuando com o MDO. E ele mostra depois o que ele conquistou. Dá uma olhada no vídeo se você ainda não viu. Eu atendia no espaço da minha mãe, né? Na casa da minha mãe, para quem conhece. E aos poucos fui evoluindo com a demanda de paciente. Eu comecei a fazer locação de cowork, né? Que é aquelas locações por hora. E o mais legal é que a demanda cada vez crescia e o pessoal não entendia como que era feito esse MDO. Por ser novo aqui na região, o pessoal ficava, é uma drenagem. Não era uma só drenagem. Era um protocolo de ortomoleculares, que a gente tratava do paciente da forma in e out, de dentro para fora. Então, cada paciente que vinha obtinha um resultado incrível na primeira sessão. E isso foi gerando curiosidade nas pessoas. E hoje
Hoje eu não atendo mais por cowork e nem por aluguel. Hoje eu conquistei a minha sala. Tenho orgulho de falar isso, porque eu conheci a Dani em 2022. Então foi um grande divisor de águas para os dois, eu falo. Porque ela hoje dá cursos e os cursos dela são maravilhosos. E para mim foi um grande diferencial, né? Para ter a prática clínica, né? Prática clínica, eu falo assim, de entender mais como funciona o nosso organismo, de entender mais como os meus pacientes chegam e o que eles precisam. Então, para mim foi um divisor. E eu quero fazer um tour rapidinho com vocês para mostrar aqui, tá? Tem um aparelho de fototerapia agora, que chegou novo. Tem aparelho de raio-fogo, aparelho de corrente, vapor de ozônio, caneta de plasma, alta frequência. Tem um espelhinho. A gente tem o logo da clínica, tá vendo? A maca. Temos essa vista linda e incrível para os pacientes. Tenho a recepção também, tá vendo? Cantinho do café. Tenho a minha sala de avaliação. Tenho a minha mesa. Tudo isso foi construído com muito carinho e dedicação. E eu sou muito grato a Dani por tudo. Sensacional essa história, né, Lili? Então, se você ainda não tem muita experiência na área da estética, saiba que trabalhar com uma estratégia assim também é muito tranquilo para você. Não é uma técnica invasiva, não usa agulhas. É o tipo de procedimento que você aplica desde o começo da sua carreira, se destacando muitas vezes de profissionais que já estão no mercado há muito tempo. E se você é estudante e quer também aprender essa técnica, saiba que você pode, e é o tipo de estratégia que já ajuda a você ter algo diferenciado logo que você se forma, inclusive de pessoas que estão ali atendendo há anos na estética, mas fazem sempre mais do mesmo. Enquanto você é estudante, você pode ter portfólio de fotos na sua mãe, na sua amiga, na sua prima. E quando você se formar, você é uma profissional que já começa dando um passo bem à frente da maioria das pessoas que atuam com redução de medidas. Aliás, como um exemplo muito próximo disso, eu tenho a Marjorie. A Marjorie é uma aluna que se formou em estética, mas ela tinha muita insegurança, ela não sabia o que fazer, quais os primeiros passos que ela tinha que dar. E aí ela conheceu, né, essa forma de atender e começou a atender sem um local próprio, entregando resultados e fidelizando as clientes sem nenhum equipamento e reduzindo mais de 2 quilos das clientes dela na sessão. Ouve só a história dela. Bom, meu nome é Marjorie Souza, eu tenho 31 anos, me formei em estética no finalzinho de 2023. Como eu falei, né, a gente sai da estética, da formação, né, da faculdade um pouco perdida. Tem muita teoria, mas a gente não tem a prática de verdade, né? E aí eu comecei a buscar cursos, informações que fossem me levar à prática de fato e que fosse me auxiliar, né, no dia a dia para estar entrando principalmente no mercado de trabalho, para me mostrar como esteticista. E foi aí que eu achei, né, um anúncio da doutora. O primeiro resultado foi, nossa, eu brinquei até no grupo, né, que eu falei, na hora me deu uma crise de riso, porque eu não estava esperando. Eu olhei e falei assim, gente, não é possível. Falei, não é possível. Eu já estava esperando ali umas 200 gramas, umas 300, 1 quilo no máximo. Quando eu olhei a balança, eu falei assim, nossa, não. Quanto foi mesmo, Marjorie? 2,3 kg. 2,300 na primeira vez que você aplicou, né? O método. Eu lembro que tinha sido bastante, assim, mas eu não lembrava exatamente. E sem equipamento, sem nada. Nem manta. Com as mãos. Nem a manta você usou. Nem a manta. Eu não tenho a manta. E eu tenho, assim, recebido muitos feedbacks maravilhosos. Elas continuam perdendo medidas no dia seguinte ainda. Quem tem balanço em casa, eu ainda converso e falo, olha, de manhã, toma uma água, depois que você for no banheiro, se eu puder pesar de novo, me manda uma foto e elas falam assim, Má, eu já perdi mais 500 gramas, cara, o que você fez? Eu falo, nossa, eu fico muito feliz, porque a reação delas também ali na hora, fala, não, posso descer e subir de novo? Eu não tô acreditando nesse resultado. E aí é a balança, a fita, né, eu mostro que realmente teve aquela redução das medidas. Quando elas colocam a roupa, elas sentem a diferença também na calça, na blusa, que já não tá mais tão agarradinha. E aí, o resultado, assim, vem junto com essa felicidade, com esse retorno. Os feedbacks são maravilhosos. Eu fico muito feliz.
E você acredita que isso ajuda as suas clientes a voltarem a fazer o procedimento com você? Com certeza. É. Com certeza. A maioria, mas todas voltaram, todas fecharam pacotes, inclusive, para dar continuidade. Isso foi muito, muito legal. Eu sei pela minha experiência que você provavelmente quer saber mais, se aprofundar nesse método. Porque não tem como, né? O nosso tempo aqui é limitado. Então eu não consigo te ensinar cada detalhe para que você aprenda todo passo a passo e você provavelmente quer saber se aprofundar nesse assunto. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que querem saber quando elas podem se tornar alunas da próxima turma do método Drenodetox ortomolecular. E eu quero te dizer que eu vou sim abrir vagas para a próxima turma, em que você pode aprender o passo a passo completo para fidelizar as suas clientes, reduzindo até 2 quilos no primeiro atendimento, trabalhando com tudo isso que eu estou te explicando aqui. Porém, não vai ser hoje que eu vou te explicar todos os detalhes, eu vou explicar isso na próxima aula. Agora, aqui não é o momento para isso. Inclusive, por enquanto, eu quero que você saiba que nessa aula você já aprendeu que resultados progressivos acontecem a partir do momento em que a cliente levanta da maca e vai para casa dela, ainda percebendo os efeitos. Isso continua de maneira efetiva e não existe um limite de peso ou de resultado que a sua cliente pode ter. O impacto da gordura visceral no organismo inflamado de maneira crônica deve ser gerenciado pelo profissional que atua em redução de medidas imediata e progressiva. Você não precisa nem de equipamento e nem de espaço próprio para fazer os seus atendimentos e ter sucesso como profissional na área. Com as estratégias que eu venho te explicando, você consegue trabalhar efetivamente em clientes magras, com sobrepeso, obesidade, diabetes e até mesmo lipedema de forma correta, te destacando nesse tema tão importante na atualidade. Também te expliquei nessa aula que é importante você saber orientar a sua cliente no pós-sessão para o sucesso dos resultados. Ainda que ela não seja das mais regradas, é possível sim que ela tenha resultados. E também mostrei que o seu faturamento mensal, mesmo sem cobrar um valor que você considere que seria alto para a sua região, pode te entregar muito resultado financeiro também, te fazendo faturar um valor justo, recompensador pelo trabalho que você executa com qualidade. E atenção, porque a próxima aula da jornada é a mais importante. Na aula 3, eu vou te explicar o terceiro passo, que está dentro de um mapa. Nesse mapa, você vai entender qual é a base para entregar resultados visíveis, como deve ser uma avaliação completa e profunda da sua cliente, por que utilizar os produtos corretos na hora da massagem pode te ajudar ou prejudicar a entregar resultados imediatos, e também as principais diferenças das técnicas convencionais de redução de medidas para o MDO. E enquanto os próximos episódios não chegam, eu te aconselho a rever a aula 1, se você ainda não assistiu, enviar os resumos das 2 primeiras aulas lá na comunidade aberta, me diz o que você está achando, envie a sua pergunta, porque eu vou tentar responder ao máximo cada uma das perguntas que chegam. E não se esqueça também de preencher o formulário do sorteio da aula 4, porque ele também é importante para que você receba o seu certificado de participação da jornada ao final do evento. Então é isso, obrigada pela aula de hoje e até a nossa terceira aula. Te espero no grupo aberto. Tchau! Meu nome é Lidiane Lana, sou esteticista há 10 anos. Teve um tempo atrás que eu estava quase desistindo da estética. Assim, eu gosto de trabalhar muito com a parte de manual. Então, tinha os resultados bons? Sim, tinha, mas eu acho que podia ficar melhor. Foi aí que eu conheci a Daniele Catesari, que dá o curso do MDO. Aí eu comprei o curso, apliquei a técnica na minha cliente e eu fiquei maravilhada com o resultado que eu tive em uma sessão e a cliente mais ainda. E assim, eu nunca cobrei avaliação, eu passei a cobrar avaliação, as minhas clientelas aumentaram, a minha renda aumentou. Então eu só tenho a agradecer a Daniela por ter aparecido na minha vida. O procedimento de MDO é um sucesso aqui no meu espaço. É o que eu mais faço agora aqui. Não fico cansada. Eu atendo 6 clientes por dia. Tem vezes que eu dispenso o cliente porque eu não dou conta. Então eu só tenho a agradecer.